Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria trazer para vocês uma breve reflexão sobre preço e valor de análise e tentar construir com vocês aqui um caminho para você chegar no valor monetário que você vai cobrar da sua sessão. Digo isso porque muita gente que consome aqui o conteúdo do IGEP analista informação, terapeutas em informação e que estão procurando estabelecer um caminho de se manter profissionalmente aqui no campo da análise. E aí eu já falo logo de largada, desconstruindo muito da fala das faculdades de psicologia, mais especificamente, que é essa coisa de que não se vive de consultório, não se vive de atendimento. E sim, gente, é possível viver de consultório, é possível viver de atendimento, como muitos profissionais o fazem. Basta você conhecer os profissionais que fazem isso para você saber que existe pessoa que vive financeiramente falando de psicologia ou da análise junguiana. Então, assim, uma fala para desconstruir logo na largada, porque cria-se uma mística em torno disso, de que é muito difícil, e aí eu diria que é muito difícil muitas coisas. Dizem que é difícil viver de música, é difícil viver da arte, mas muita gente acaba vivendo com as dificuldades de construção de carreira que cada profissão vai ter, mas isso independe da fala de alguém dizer que é impossível. Não é impossível. Mas para que isso aconteça, a gente precisa refletir sobre algumas diretrizes importantes assim no campo da psique e para que faça sentido o ponto ótimo que eu vou chegar no valor monetário da minha sessão. E para isso, vamos distinguir uma coisa que é relativamente básica, mas fundamental, que é a ideia de valor e preço. Preço é aquilo que eu pago monetariamente para um serviço, para um produto. Agora, o valor, esse vai longe, porque é o que aquilo significa para mim dentro de uma grande rede de sentimentos. Então, vamos lá, 2 exemplos. Imagina que eu prefiro investir no celular última geração, num tablet última geração, do que, por exemplo, fazer análise, enquanto consumidor. Mas, por outro lado, outra pessoa recebe uma proposta de um trabalho que ela vai ganhar muito dinheiro, mas isso vai implicar na redução do tempo dela com a família. E ela abdica desse trabalho porque para ela tem mais valor ficar com a família do que ganhar muito mais dinheiro nesse trabalho. Então aqui a gente tem 2 exemplos. Uma pessoa que dá mais valor para o celular do que para análise e outra pessoa que dá mais valor para o tempo com a família do que aquele trabalho que ela ia ganhar muito dinheiro. Então, a ideia de valor passeia por muitos campos. E é claro que na condição de consumidor, muitas pessoas vão desqualificar, porque isso aí é muito caro, porque análise eu converso com um amigo no bar e não pago nada. Mas aí, gente, assim, vocês sabem que não é esse tipo de clientela necessariamente que nos procura. Quem nos procura já está interessado numa conversa num outro nível que não apenas uma troca de ideias. Também tem troca de ideia, mas tem outro tipo de atitude ali nesse processo que não é simplesmente uma coisa superficial ou rasa. Tem todo um caminho analítico que está sendo construído ali. Sendo assim, pensando na ideia de preço, olha como a coisa vai longe. Eu conheço pessoas que cobram R$50 a sessão e conheço pessoas que cobram, ou pelo menos uma pessoa que eu soube, que cobra R$1.750 a sessão. O mesmo tempo, o mesmo serviço, mas com valores absolutamente distintos. Então, olha a amplitude de preço que se pode praticar numa análise. E aqui eu não estou nem trazendo a tabela do CRP, porque eu acho que ela fica até perdida nessa história, até porque uma pessoa que tem uma hiperqualificação, ela se descola dessas tabelas e modelações de mercado. E eu, claro, uma pessoa que tem um valor de R$1.750 a sessão, parte-se do pressuposto que A, ela tem clientela que paga isso, B, ela tem uma qualificação que lhe autoriza a pagar isso, e C, ela também tem uma autorização interna que lhe autoriza a cobrar isso, porque é nesse ponto que eu queria chegar. Quando eu vou definir o preço da minha sessão, eu tenho que primeiro entender o mercado, e aí algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas a cidade que eu faço parte, o preço praticado é muito baixo, eu não consigo aumentar. E aí eu já tento desconstruir isso na largada, dizendo que hoje em dia no atendimento online, a sua clientela está no mundo e não na sua cidade, o que permite você imaginar criativamente o preço que você vai cobrar da sua sessão.
Mas a questão é que esse tipo de fala, porque isso, porque aquilo outro, para determinar um preço, tem muito mais a ver com a autorização interna. E aqui eu já começo a entrar numa reflexão um pouco mais junguiana e menos mercadológica. A autorização interna tem a ver com o valor que eu me dou. Então, se eu tenho algum tipo de descompasso nisso, é da seguinte maneira: ou eu me dou um valor que não corresponde àquilo que é a realidade, ou seja, eu acho que eu devo cobrar muito mais daquilo que realmente eu tenho valor reconhecido, ou de alguma forma, assim, é um descompasso psíquico aqui, tá? Gente, eu tenho um complexo que diz, olha, você é muito valioso, mas eu tenho uma outra coisa em mim que fala assim, não, você não é nada valioso nisso. Então, quando eu tenho esse tipo de descompasso, eu vou criar problemas claramente no processo transferencial dos meus analisandos, porque talvez eu vou ficar inflado e o meu analisando não vai conseguir enxergar esse valor todo que eu penso que tenho. Agora, a recíproca também é verdadeira. Quando eu cobro um valor abaixo daquilo que, na verdade, eu já entrego de valor para as pessoas que eu atendo. Então eu posso dar um exemplo pessoal que eu acho, ele é até um pouco divertido, mas ao mesmo tempo é coisa que acontece na vida de um terapeuta. Muito no início da minha carreira, eu estava ali começando a qualificar minha clientela e colocando um preço, e saindo desse preço de entrada para ir crescendo, e já tinha algumas pessoas que pagavam um preço que me parecia mais adequado à época, mas ainda estava naquela transição com algumas pessoas pagando um valor a menor daquilo que eu achava que valia. Mas eu mantia, porque aquele discurso, não quero perder clientela, quero manter as pessoas aqui, etc e tal. E aí essa pessoa, um dia saiu de férias, e que pagava um preço mais abaixo, saiu de férias, fez uma viagem maravilhosa, para África, safari, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei assim, gente, consternado. Porque eu não conseguia me posicionar naquele momento, mas eu fiquei totalmente enfurecido e me senti desqualificado, porque uma pessoa que supostamente, financeiramente falando, tem condições de ir para a África, fazer safaris, isso, aquilo, outro, talvez tivesse condição de pagar um valor de análise mais adequado para aquilo que eu achava à época. Mas isso foi muito importante, foi uma lição para mim, porque aí eu fui começando a construir um referencial daquilo que é um valor adequado. E aí, gente, é importante a construção dessa confiança no seu processo analítico com o seu analista. Por isso que o Jung é genial quando ele bate na tecla da importância da análise para os analistas. Pelo seguinte, não adianta você querer estabelecer um valor que não tenha correspondência interna. Agora, encontrar essa correspondência interna é um processo que leva algum tempo. Não tem como dizer, olha, faça isso, faça aquilo outro e você vai encontrar qual é o preço que você deve cobrar pela sua sessão. Até porque tem uma combinação de fatores que vão levar à determinação desse preço. O primeiro deles, como eu já estou batendo na tecla aqui, é a sua autorização interna, o valor que você dá pelo seu trabalho. Mas tem outras coisas importantes envolvidas. Qual é a sua qualificação? Quais as titulações você tem? Porque isso vai atribuindo também valores interna e externamente para você. Como que você chega nas pessoas? Você é conhecido? Você é conhecida? Porque as pessoas contratam aquilo que é mais bem vendido para essas pessoas, né? Então, que mais? Qual que é a sua capacidade de estabelecer rede de relacionamento? Porque é o seguinte, à medida que você tem profissionais ao seu redor com uma qualificação mais ou menos parecida com a sua, você vai encontrando um valor financeiro que seja mais ou menos parecido com seus pares. E isso até é importante porque à medida que você vai recebendo indicação e você também indica pessoas para os seus colegas, é interessante que essa clientela que vocês acessam tenha uma noção de que o preço praticado entre vocês está mais ou menos próximo. Porque se um cobra 400 e outro cobra 100,
parece que tem um tipo de distinção aqui. E se aquele que procurou, ele tinha condição de pagar 400, provavelmente ele vai refutar o de 100. Porque se ele está buscando o terapeuta de 400, o de 100 não lhe interessa. Agora, aquele que está buscando basicamente preço na análise, muito provavelmente ele não enxerga valor na análise. E aí não importa o quanto você cobre, se você cobra 500, se você cobra 200, se você cobra 100, se essa pessoa não enxerga valor na análise, ela não vai ficar por muito tempo no processo contigo. Eu digo isso porque tem alguns supervisionandos que às vezes conversam comigo de eu não vou aumentar o preço porque a pessoa vai achar que está caro, mas se essa é a discussão, se é sobre o preço apenas, aí não tem negociação, essa pessoa vai parar sim ou sim. Agora, se a discussão é sobre valor, a gente tem muita possibilidade. Porque sim, gente, de novo, tem a clientela do 500, tem a clientela do 50, tem a clientela do 1.500 ou do 1.750, como eu falei. Mas você tem que alcançar essa clientela a partir da construção mercadológica que você faz de si mesmo e, ao mesmo tempo, dessa construção de valor interna que tem que encontrar uma certa correspondência com esse valor externo. Aqui no IGEP, isso é muito importante de mencionar. Aqui no IGEP nós temos a Clínica IGEP. Na Clínica IGEP, qualquer um de vocês que está assistindo agora esse vídeo, independentemente de se é parte do IGEP ou não, não importa, gente. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se inscrever na Clínica IGEP. Quem atende na Clínica IGEP? São os analistas em formação. Um estágio que eu, por exemplo, passei em algum momento aqui da minha trajetória dentro do IGEP. Os analistas em formação são pessoas que necessariamente estão em análise, estão em supervisão e estão quites com as atividades acadêmicas exigidas pelo IGEP. Então, esse é um critério muito importante para que eles recebam analisandos e possam fazer o trabalho e, ao mesmo tempo, crescer a clínica deles. E o IGEP cobra esse valor. Na verdade, não é o IGEP que cobra, tá? Quem vai receber esse valor é diretamente o terapeuta que você vai ser designado para ser atendido. O IGEP só faz uma intermediação porque o IGEP tem mais condições de atingir pessoas do que, de repente, essa pessoa que está iniciando essa trajetória como analista. E o valor da sessão é R$120. E aí talvez vocês me perguntem, Rafa, esse valor é um preço social? Não me parece. Se eu fosse classificar como social, eu diria que está ali na casa dos R$50, R$60. Passou de 100, de 100 para cima, mais ou menos uma referência, que a gente tem, já começa a entrar num valor mínimo aí de entrada para o mercado. Agora, por que o IGEP, então, decidiu chegar nos R$120? Porque parece um valor condizente com alguém que está iniciando um trabalho qualificado, que está dedicado, que está se entregando, e ao mesmo tempo é um valor que não é extremamente caro para aqueles que não têm condições de pagar um valor um pouco mais alto, de alguém que tem mais consultório, de alguém que tem mais clientela. E tem um fator também que vai definir a forma como você vai cobrar o horário da sua sessão, é se você tem clientela. À medida que você tem mais clientela, mais alto fica o valor da sua sessão. Isso é natural, gente. Isso é o princípio de oferta e demanda. Então você pode querer cobrar R$500 a sua sessão, mas se você tem clientela que paga R$500 a sua sessão, agora você também talvez tenha condições de cobrar, não sei, R$200, R$250 a sua sessão, mas não cobra porque o seu medo interno não te autoriza. E esse trabalho tem que ser feito na sua análise e também na sua supervisão. Então, esse caminho de construção de preços que condizam com uma realidade vão ajudando o terapeuta também a ter uma base de clientela que ele possa ter uma subsistência, financeiramente falando, do trabalho de análise. Agora, se você tem um princípio, de repente, mais social, entende que a análise ela deve atender mais pessoas, deve chegar a mais pessoas, eu tenho uma sugestão, que não é uma sugestão escrita em pedra, mas por experiência mesmo. É o seguinte, talvez seja mais interessante que você tenha uma boa clientela que pague um valor condizente com aquilo que você acha interessante e você doa alguns horários da sua agenda para fazer um trabalho social, um trabalho que você cobre pouco ou de repente não cobre. Porque aí você tem
o melhor dos mundos. Você tem estofo financeiro para poder se manter e você tem esse tempo de doação que você tanto quer. Me parece que quando a gente fica nessa coisa de ai não, pega um aqui, outro ali, cobrando preços de entrada, porque o trabalho da psicoterapia é para as pessoas, assim, parece que a coisa não rola. E que no fim das contas é o terapeuta que não está dando um valor também para o próprio trabalho dele. Então por isso ele fica transitando por isso. Então, gente, esses caminhos percorridos são fundamentais para a gente entender como que nós vamos edificando o nosso trabalho, que tem muitas etapas. E além do mais, ainda sobre essa questão da psicoterapia ou da análise, eu só queria dizer para vocês assim, e para fechar esse vídeo, que a análise, gente, via de regra, e isso desde os primórdios, é um serviço tecnicamente premium. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, para chegarem até um serviço de análise, elas vão ter que passar por muitas etapas de decisão até chegar em você. Elas têm que te conhecer, como eu já falei, para não ser redundante. Tem que te conhecer, você tem que ter algum tipo de legitimidade, mas talvez você consiga criar outros produtos que você chegue nessas pessoas. Você faz um seminário que você cobra 50, 60 reais, e aí você tem 20, 30 pessoas, e aí dessas 20, 30 pessoas, uma gosta do seu trabalho e quer fazer análise com você. Você pode dar um mini curso, você pode dar um curso mais elaborado, você pode fazer palestra, enfim, você vai criando produtos dentro do seu conhecimento para poder construir também a sua fonte de renda que não seja exclusivamente análise. A grande maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com análise tem essa gama de produtos. De repente dá aula na universidade, numa pós-graduação, que vai fazendo você ser conhecido também por outras pessoas, e aí você vai construindo uma clientela qualificada e que pague um preço que seja condizente com aquilo que você acha interessante. Então, respondendo à pergunta qual é o preço da análise, eu não tenho uma resposta fechada, dei para vocês uma amplitude de valores, mas eu diria que um preço de entrada entre 100 e 150 reais já é interessante, e a partir disso você vai qualificando o quanto você acha adequado da sua experiência, da sua qualificação e da sua penetração na clientela em específico. Certo? Espero que vocês tenham se beneficiado, ficou um vídeo um pouco maior, mas acho que foi interessante passar por esses caminhos e refletir junto com vocês, tá bom? Um abraço, deixe seus comentários aqui embaixo e até mais.